Bom dia. A aula de hoje de geografia é com essas pessoas lindas e maravilhosas que estão aqui presentes. Agradeço imensamente a presença de vocês, o comprometimento, o engajamento e convido aos demais para participarem também, né? As nossas aulas de geografia começam às 9 horas da manhã, na segunda e na quarta-feira, né? Aula de geografia para os nonos anos. E dando prosseguimento, né, à nossa aula de hoje, já falamos bastante coisas e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente ao que nós estamos vivendo hoje. Antes de eu começar a compartilhar minha tela, tem uma pergunta para vocês. Né? Eu gostaria de saber, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho, pegar o pessoal de calça curta. O que é globalização? Vocês já ouviram falar de globalização? Eu gostaria que alguém abrisse o microfone, se fosse possível. Não precisa ficar com vergonha, porque todos somos íntimos aqui. Só o mundo inteiro vai ver esse vídeo e nós podemos falar. Alguém tem ideia do que é globalização? Meu Deus. Alguma força estranha abduziu os meus alunos. Christian, por favor, querido, você pode abrir seu microfone? Gente, esse minuto de silêncio é em homenagem. É um minuto de silêncio em protesto com relação à Copa América que está aí para acontecer, não é isso, gente? Vocês são contra? Tá bom. No chat, nosso querido Christian está dizendo que já ouviu falar sobre a globalização. Mais alguém quer fazer algum comentário no chat? Pode fazer o comentário no chat. Não precisa abrir o microfone se não quiser. O que é globalização, gente? A palavra globalização remete ao quê? Quando vocês falam globalização, o que vem à cabeça de vocês? Não precisa ter um conceito. Eu não quero um conceito definido, porque nós vamos construir esse conceito juntos. Né? Então, vocês podem ir falando, fiquem à vontade para falar aquilo que o que vocês pensam, né? Globalização. A palavra globalização? Globalização. Globo. Que globo é esse? O Christian está falando aqui no chat que é o mercado financeiro. A Tainá fala que é alguma coisa que abrange o mundo todo. A Sara, o que envolve as pessoas do mundo todo. O Gustavo, o mundo todo. Então, globalização tem a ver com globo. Que globo é esse? Que globo é esse, Gabriele? É o globo da Globo, emissora Globo? Olha, fazendo propaganda. O mundo, né? O planeta Terra, o globo terrestre, o planeta Terra. Então, beleza, a gente já sabe que a palavra globalização tem a ver com alguma coisa relacionada ao mundo todo, né? Como vocês estão falando, ao mundo ou às pessoas que estão no mundo? As pessoas, né? A aula de geografia a gente fala de pessoas e do espaço físico, ok. Nós estamos interligados hoje? Nós somos interligados? Vou fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo uma situação de... Por que a gente está em casa hoje? Por que nós estamos tendo aula aqui via... mediado por tecnologia? Por conta de uma pandemia. E essa pandemia tem alguma coisa a ver com a globalização? Será que tem alguma relação? Onde começou tudo isso? Perfeito, né? Essa situação, né, que nós estamos vivenciando, esse vírus que está causando toda essa desestruturação das nossas vidas e uma nova organização das nossas vidas, surgiu na China em 2019, no final de 2019, e se espalhou pelo mundo todo. Mas
Não podia ficar lá só? Por que se espalhou? Porque nós vivemos um mundo globalizado. As relações que nós vivenciamos no cotidiano são relações globalizadas. Então, por conta da globalização, por conta desse fenômeno chamado globalização, ninguém está isolado. Então, o problema que acontece lá no país, ele acaba se espalhando pelo mundo todo. Tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. No caso, né, especificamente, contextualizando com a nossa realidade hoje, nós podemos mencionar a pandemia, a Covid-19, né, que acabou se alastrando pelo mundo e que cada dia aparece uma nova variante aí, que tal, e tá perdendo, a gente tem horas que parece que perde o controle dessa situação. Por quê? Porque nós vivemos num mundo globalizado, onde pessoas e mercadorias, pessoas e objetos são rodam o mundo todo, né? Então, o que que acontece? Esse vírus, ele pode ter vindo. As pessoas vão para a China fazer negócios, vão fazer turismo, vão, enfim, N situações, né? E acabam transportando consigo, dentro, ou no seu corpo, né? Ou nos seus objetos, um vírus, principalmente no seu corpo, né? Porque o vírus vai ficar vivo todo esse tempo no objeto, não dá. E nas mercadorias, nós temos um fluxo de mercadoria que transita pelo mundo, né? Então, nós consumimos mercadorias ou produtos provenientes das indústrias e do comércio chinês. Nós vendemos produtos para os chineses, para os europeus, e nisso, né, existe um fluxo um fluxo de pessoas e um fluxo de mercadorias e um fluxo de informações, né? Então, esse fenômeno a gente chama de globalização. Tá? Eu tô falando, lógico, né? Depois, quem for assistir esse vídeo vai falar, nossa, que professora, né? Mal informada, de repente eu não estou usando linguagem técnica, tá? Eu estou usando uma linguagem que vocês entendam, certo? A minha preocupação não é de ser tecnicista, a minha preocupação é atingir os meus alunos, né? Então, a globalização, ela está relacionada a esses fluxos de comércio, de pessoas, de circulação, né? O vai e vem do camarada, entendeu? Isso é globalização. Nós estamos interligados numa rede. Pensem, eu não dá para pegar o livro de geografia de vocês agora, mas vamos pensar no globo terrestre. Pensem em pontinhos, sabe uma trama de tricô? Sabe? Manja uma trama de tricô? Então nós estamos interligados por uma rede invisível. E isso é de agora? Vocês acham que esse movimento é um movimento é, único e exclusivo do século XX, do século XXI? Esse fluxo de pessoas? Faz tempo, né? Faz tempo, graças a Deus que faz tempo, né? Desde sempre, muito bem, gostei disso. Vamos voltar num conceito de história que a gente aprendeu lá no sexto ano, ou antes do sexto ano? O primeiro ser humano, né, nossa espécie, né, surgiu onde? Onde surgiu? Na África, né? Lembra da Lucy? Lucy and the Sky with Diamonds, né? Lucy, lembra da Lucy? Né? O berço da humanidade, muito bem, Tainá. Tainá, ó, palmas. Então, a África foi o berço da humanidade, mas ficaram só ali? Os seres humanos ficaram ali? Não, né? Eles foram se espalhando. Nesse momento que eles se espalham, eles já estão fazendo o quê? O que eles estão fazendo nesse momento, nesse movimento de se espalhar? Eles estão povoando o planeta Terra, o globo terrestre, né? Estão se espalhando, estão povoando, e logo depois eles vão fazer relações, eles vão estabelecer relações entre quem ficou na África, quem ficou aqui
quem foi para lá depois, lógico, né? Obviamente, depois de um processo todo, vai haver trocas entre as pessoas que foram passando, né, de um ponto para o outro, que fixaram moradia em outro, e as relações vão sendo trocadas, informação, carta, né? Enfim, a comunicação e as atividades, as mercadorias, os produtos, as coisas vão sendo trocadas entre esses indivíduos que estão ocupando diversas áreas do globo terrestre. Vocês já perceberam que, olha, nós temos uma das coisas que eu acho fascinante para provar isso, por exemplo, existem artefatos arqueológicos não, vestígios da arquitetura que estão presentes até hoje de povos antigos, por exemplo, as pirâmides do Egito, e nós temos as pirâmides na América do Sul, né, que são na mesma ideia de estrutura, de engenharia, elas são muito parecidas. Então, a gente, sabendo o que a gente sabe hoje, né, nós podemos criar uma hipótese de que houve uma troca de informação. De repente, o camarada atravessou o Atlântico e foi fazer uma viagem para o Egito. Pode ser ou não. Tudo é possível. Por quê? Porque existe a globalização. Então, alguma informação chegou. Alguém trocou informação com alguém para poder ter coisas tão parecidas em lugares, né, em continentes distantes, que também não são tão distantes porque dá para fazer uma travessia. Se o homem conseguiu se espalhar na pré-história pelo planeta Terra, ele, né, pode fazer muito mais coisas. Tudo bem, então? Alguém pode mencionar, então nós falamos do coronavírus, né, do Covid-19, ai, Deus do céu, passa logo. Agora, alguém pode me falar algum efeito positivo da globalização? Isso é um efeito negativo, a doença, as pandemias, né? A crise sanitária mundial que nós estamos vivenciando. Mas alguém quer citar algum exemplo de algo positivo que a globalização traz para a gente? Enquanto eu compartilho minha pantalla? Comércio entre países é importante. O que mais? Mercado financeiro. Gustavo, Gustavo não, o Christian está investindo na bolsa de valores, estou achando. Mais alguém? Vocês sabiam que a gente pode. Que nós podemos ir para Paris agora, se a gente quiser? Quem quer ir fazer uma visita ao Museu do Louvre comigo? Alguém? Sim, nós podemos. Pessoal, graças a um ponto positivo da globalização é a inovação tecnológica, a melhoria na qualidade da comunicação, né? Por exemplo, nós podemos ter amigos em qualquer lugar do planeta, porque nós temos hoje a disponibilidade. Antes mesmo, a gente podia trocar correspondência, escrever uma cartinha, mandar pelo correio, né? Nós temos aqui, ó, cartões postais, olha que legal. Comunicação, né? Meios de comunicação. Mas hoje, a gente pode fazer um tour. Se a gente quiser, a gente marca uma aula e aí a gente vai fazer um tour junto pelo Museu do Louvre, né? Ou ir numa biblioteca, todo mundo aqui. Por quê? Porque nós temos. Isso é um avanço tecnológico, isso é um avanço dos meios de comunicação que permite que nós possamos estar conectados com pessoas de outros lugares ou nós estarmos conectados com outros lugares. Estarmos conectados estarmos em lugares diferentes sem estar naquele lugar, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tendo uma aula, eu estou aqui, vocês estão aí e nós podemos viajar. Isso é um ponto positivo da globalização, a inovação tecnológica. Essa permissão, essa possibilidade de nós trocarmos informações com outras pessoas. E outro ponto positivo é a questão cultural, que a gente faz essas trocas, né? Trocas com pessoas de lugares distantes. É muito legal, a gente acaba conhecendo, né? E a gente consome coisas de outros países, a gente acaba consumindo, conhecendo a cultura de outros povos com uma forma mais rápida através, né, da tecnologia, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou fazer um compartilhamento. Alguém hoje tem algum voluntário que quer fazer uma leitura aí?
Nossa, ninguém tem dó da professora, bicho. Salve a professorinha, por favor. Estão vendo? Alguém pode fazer alguém pode fazer às vezes para mim, gente? Eu preciso tomar uma água aqui. Alguém pode ler para mim, por favor? Olha, não falei de sorteio, né? Pessoal, próxima aula. Vou fazer uma rifa, tá? Só por uma questão simbólica. E eu vou valendo esse livro aqui, ó. Comprei um novinho, tá bom? Para vocês, né? Falei tanto desse livro, né? Ou comprei um livro para fazer a rifa. Então, os alunos vão participar de uma rifa. Só vou escolher lá os nomes. E printa aí para mim, por favor, quem tiver. Printa os participantes, que aí eu vou colocar o nome dos participantes, vou chamar, aí vocês vão, vão escolher lá o nome, e aí eu vou abrir e o vencedor vai ganhar um livro. Alguém quer? Meu Deus do céu. Gente, é bilhuzeiro, meus alunos. Gente, pode falar, gente. É de graça, não morde não. Alguém quer? Você já tem esse livro, menino? Pelo amor de Deus. Tô mal. Quem vai ler, gente? Por favor. Eu vou ter que chamar nome? Vai, Raíssa. Pode... Você quer ler ou você quer o livro? A pessoa mais animada. Gente, eu tenho meios de mandar as coisas para a escola, tá bom? Pode ficar tranquilo. Gente, alguém pode ler para mim, por favor? Só um parágrafo, um lê um parágrafo, o outro lê o outro. Vamos, gente, por favor, a hora tá passando. Tá bom, eu leio. Tá bom, amor. Lê para mim, por favor. Globalização. Segundo Boaventura de Souza Santos, a globalização, principalmente em seus aspectos econômicos e estruturais, tem os seguintes traços fundamentais. A economia dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento à escala global, processos de produções flexíveis e multilocais, baixos custos de transporte, revolução nas tecnologias de informação e de comunicação, desregulamento das economias nacionais, proeminência das agências financeiras multilaterais, emergências de três grandes capitalismos transnacionais, o americano, o japonês e o europeu. Muito bem. Obrigada, Sara, pela sua contribuição. A professora precisa tomar uma água e respirar, né? Então, o Boaventura Santos, Boaventura de Souza Santos, ele coloca aí para gente que esses são alguns principais, né, alguns traços fundamentais da globalização, que é uma economia dominada pelo mercado financeiro, tanto que o Christian falou que está aí, ó, né? Processos de produção flexíveis, né? Os sistemas financeiros em escala global, né? Que acaba atingindo todos, tá? E isso é bom e ruim, né? Porque se tem um problema financeiro num lugar, né, numa dessas três economias que ele está colocando aqui embaixo, né, ou a economia americana, no sistema financeiro americano, japonês ou europeu, ou o chinês, né, no caso, porque esse texto do Boaventura Santos, ele é de 2001, então tá defasado, né? Porque mudou muita coisa. No caso, entra o mercado chinês, tá? Então, se tem um problema nesses mercados financeiros, automaticamente acaba atingindo a todos, não na mesma velocidade. Porque, ó, para vocês verem, vamos falar da pandemia de novo, né? Nós tivemos um problema lá na China no final de novembro de 2019 e chegou no Brasil em março de 2020. Então, olha quanto tempo, né? A coisa como se fosse uma onda, ela vai atingindo os lugares e as situações paulatinamente, tá? É tipo o efeito dominó. Sabe quando coloca o dominó assim? Aí você empurra um, vai. Isso é como se fosse a globalização, tá bom? Então, o que atinge um, atinge a todos. Né? Os processos de produção são flexíveis. Então, por exemplo, a Nike.
né? Todo mundo conhece a Nike, né? A Nike é uma empresa americana, norte-americana, estadunidense, mas hoje a Nike ela não produz os seus produtos num lugar só. Então tem vários locais. Então um local vai produzir uma coisa, outro vai produzir o zíper, o outro vai produzir o tecido, o outro vai costurar. Então são vários locais que produzem para a Nike, tá bom? Ou são várias fábricas que vão produzir para a Nike, tá certo? Em vários locais. Então tem essa divisão do processo, tá? Os baixos custos de transporte, graças a Deus, por conta dessa globalização, se locomover pelo mundo se torna mais barato. Poderia ser mais, se o dólar tivesse mais baixo. Isso, a questão do dólar, estou falando do dólar, isso é uma das questões do sistema financeiro que eu falei. O dólar sobe muito, nosso poder aquisitivo cai, né? Então, isso faz parte desse processo aí, porque a moeda mundial que lidera, né, esse mercado financeiro é o dólar. Então, as variações dessa moeda interferem na economia de todo mundo, tá bom? Aí nós temos esse baixo custo de transporte, a revolução das tecnologias de informação e de comunicação, que nós estamos usando isso hoje, né? Graças a Deus nós estamos usando as tecnologias, nós estamos tendo uma aula mediada por tecnologia. Por exemplo, olha que maravilha, nós estamos em Suzano, eu estou em Suzano, no estado de São Paulo, no Brasil, e estou usando um equipamento coreano. Estou usando Samsung. Olha que legal. É coreano, gente? Coreana Samsung? Ai, meu Deus do céu. Né? Estou usando um equipamento, né, coreano, asiático. Não é? Olha que louco. Né? Quem mais está usando aí? Então, isso é um efeito da globalização. Nós estamos tendo uma aula mediada por tecnologia e estamos usando aparelhos que são provenientes de outras localidades do planeta. Olha que legal, né? E isso e também está acontecendo essa aula por conta dessa revolução das tecnologias de informação e comunicação. Né? Quando começou a internet era por via discada, usava a linha telefônica. Hoje nós já usamos internet fibra ótica, no meu caso, e nós temos também a internet via 3G, 4G, né? Que daqui a pouco tem o 5G, graças a Deus, tomara, né? Vamos lá. A desregulação das economias nacionais. O que é isso? Por conta desse grande sistema, as economias nacionais, por exemplo, a economia do nosso país, ela é desestruturada, ela perde a regulamentação, ela acaba tendo uma interferência desse mercado financeiro que eu falei para vocês, acaba tendo uma interferência das outras economias. Então, países que têm uma economia mais fragilizada, elas vão sofrer muito com isso. Então, não vai ter uma ordem, né? Ela vai ter uma variação muito grande do seu processo por conta de ficar na dependência do que acontece nas grandes economias, né, do planeta. Tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Falem agora ou se calem para sempre. Estou sendo muito rápida, tá indo numa boa. Beleza, tá? Então é basicamente isso. Proeminência das agências financeiras multilaterais, né? Então vamos ver esse lance como que eu posso falar para vocês? Seria voltado realmente ao mercado financeiro. Então, vou ter vários polos, tá? Não vai ter por exemplo, um único lugar que vai ditar as regras, tá? Então, por exemplo, não vai ter vou colocar assim, deixa eu ver se eu consigo arrumar um exemplo legal. Por exemplo, nós somos influenciados muito pela cultura. Quem manda no mundo é os Estados Unidos, beleza? Graças a Deus. Né? E vão mandar vacina pra gente. Manda logo, Biden. Né? E aí, o que acontece? Se fosse se a economia tivesse só centralizada nos Estados Unidos, seria uma agência unilateral. Então, nós seríamos o mercado financeiro americano, estadunidense, ia ser o único regulador e o único mandatário das regras aí mundiais. Porém, não é assim que acontece, porque, como diz o texto, em 2001, existiam três grandes comandantes do mundo, aí, três economias que eram mandatárias aí, os Estados Unidos, o americano, o japonês e o europeu.
Então, isso é o quê? São multilaterais, então tem vários lados. Então, as tendências econômicas e financeiras, as tendências do mercado, enfim, não vêm de um único lugar, não vem de um lado só, vem de outros, tá? Nesse caso, esse texto, como eu disse, é de 2001. Nós, 20 anos depois, nós temos uma outra realidade que é a China como uma grande economia, uma superpotência aí econômica, que ela veio crescendo. Quando o Boaventura escreveu isso, eu estava lá em 2001, não estava lá com Boaventura, mas em 2001, nós já tínhamos um desenho de que a China vinha passando por transformações internas para poder concorrer com esse mercado aí globalizado. Tudo bem? Estou sendo claro, minha gente? Beleza. Vamos falar das fases da globalização? Sim, professora! Gente, não precisa brigar. Eu sei que tem muita gente que quer ler esse texto aí para mim, mas eu vou dar oportunidade para apenas uma pessoa. Quem vai ler, por favor? Valendo um bombom carioca. Conhece o bombom carioca? Gente, uma delícia. Amei o bombom carioca. Não sei quem é, Neubauer. Não sei quem é que faz. Vamos lá? Valendo, valendo, valendo. 1, 2, 3, bem dormido. O Christian não pode, tá bom. Gente, quem pode fazer essa gentileza para mim? Por favor. Eu posso ler. Tainá, leia, por favor, meu amor. Caravela redonda, de origem moura e aperfeiçoada pelos portugueses, empregava velas triangulares, latinas, e era própria para navegar com qualquer vento. Isso a tornou um elemento de grande eficiência nas explorações marítimas. Amados, essa caravela, o que é uma caravela? É um meio de transporte, né? Então, a caravela, nós estamos falando sobre as fases da globalização, né? Que, como falamos no início da aula, a globalização não é um fenômeno moderno, porque essa fase aqui, essa primeira fase, a gente, na área de história, nós chamamos de Idade Moderna. Não se restringe a isso. Antes desse período, já existia esse processo de globalização, mas não tinha essa intensidade e não houve as inovações tecnológicas pertinentes ao processo de facilitar a vida, né? A transição das pessoas, tá? Mas antes disso já existia, mas não tinha esse nome, tá? Então, a primeira fase da globalização começa lá no século XV, com as grandes navegações. Não é que começa, tá bom? Vai ser intensificado. Então, o camarada que começou a estudar e falar, né, o camarada que começou a falar sobre esse processo chamado globalização, ele vai pegar uma fase, né? Porque a história da humanidade é muito grande e não dá para falar sobre tudo. Então, ele começa a fazer um recorte a partir do momento que as interligações entre as pessoas começam a ser mais intensas e mediadas por meios de transporte mais eficazes, tá certo? Então, nesse sentido, no século XV, nós vamos ter o início do processo das grandes navegações, né? Que os portugueses, os espanhóis vão iniciar um processo aí de busca por novas rotas para chegar no mercado, né? Mercado de novo, para chegar nas Índias, atrás das mercadorias, para vender com um preço melhor para um outro núcleo, né? De consumidor. Então, eles vão utilizar o quê como meio de transporte? Então, para ter globalização, a gente precisa de meios de comunicação, meios de transporte e mercadorias e pessoas. Então, a gente precisa de 4 elementos, né? Pessoas, meios de comunicação, mercadorias e meios de transporte, tá? E pessoas que estejam em lugares diferentes, obviamente, tá? Então, a primeira fase vai iniciar no século XV, vai até o século XVIII, e aí nesse processo nós vamos ter a inovação nos meios de transporte, que são as caravelas, tá? Que vão ser eficazes naquele momento, né? Se chama caravela por causa dessas velas latinas, né? Que foram super conhecidas pelas caravelas portuguesas, né? Tem a Cruz de Malta aí. Essa caravela é de origem muçulmana, moura. A palavra mouro quer dizer muçulmano, tá certo? Está relacionado ao muçulmano, ao Islã.
tá? Que são as pessoas com a pele escura, né? A pele mais escura e muçulmanos, tá certo? Então, essa era a tecnologia do momento, tem uma caravela, tá certo? Essa é a primeira fase. E nessa primeira fase, nós vamos ter ainda o quê? A Revolução Industrial. Então, nós vamos ter inovação nos meios de transporte, inovações tecnológicas no meio nos modos, na cadeia produtiva, que vai se expandir para as outras áreas da sociedade e nós vamos fazer comércio, né? Porque a América vai oferecer, as colônias americanas e as colônias africanas, elas vão fornecer a matéria-prima, que vão ser deslocadas para uma outra parte do planeta, para a Europa, que lá na Europa vai passar pelo processo de beneficiamento, vai virar uma mercadoria e vai voltar para a América para ser vendido. Olha que barato, tá? Mercantilismo, né? Era o sistema econômico que dominava aquela época, tá certo? E a questão política, né? O contexto político era o absolutismo monárquico, onde o rei era o poder absoluto, né? Então, o mercantilismo, vou ler aqui. No contexto político absolutista monárquico, através de um conjunto de medidas econômicas que garantia as monarquias acumularem uma grande quantia de metais preciosos através principalmente da exploração de suas colônias e tendo lucros exorbitantes com as suas atividades mercantis. É sempre assim, né, gente? O pessoal só quer explorar. Né? Essas são as características algumas características do sistema econômico, né? Sistema econômico, político, administrativo. Gente, não vai cortar essa parte do vídeo. As características do mercantilismo, né? Então, questão do acúmulo de metais, balança comercial favorável, crescimento do comércio, né, entre as pontas, tá certo? Então, essas são as características do mercantilismo. Que vocês devem ter visto com uma professora muito simpática, muito charmosa, né, de história, que falou sobre isso com vocês. Vocês podem não lembrar, mas essa moça muito simpática, muito bonita, né, muito eloquente, deve ter falado isso para vocês, tá? Nesse contexto do mercantilismo, houve o desenvolvimento da indústria, porque é só através desse processo, das grandes navegações e da riqueza proveniente do acúmulo de metais, é que houve um faz-me rir, né, uma gracinha aí, umas doletas, não era dólar, umas moedinhas, para poder investir, para os burgueses conseguirem investir na inovação tecnológica que possibilitou a Revolução Industrial. Entendeu? Deu para entender? Só ele, por conta disso. Também tinha o protecionismo, né, que é a questão de proteger o seu mercado interno, o monopólio, né, que é monopolizar, né, uma maneira que a maioria dos estados utilizava para ter domínio das atividades econômicas do seu país. Então, eles monopolizavam os comércios e afins. E exploração das colônias, né? Tipo, alguém precisa ser explorado para alguém ficar rico. Vai ser sempre assim. Para alguém ser rico, alguém tem que ser pobre. Tá? Ferro e carvão mineral. O que são o ferro e o carvão mineral? Valendo uma jujuba. Minérios, ok. Mas dentro de um contexto que a gente está falando, dentro de um processo, de uma cadeia produtiva, o que significa ferro e carvão? O que eles são? Não, não são mercadorias. São combustíveis, tá? O carvão vai ser o combustível e o ferro vai ser a matéria-prima que vai ser utilizada dentro da indústria. Então, olha que legal. Ferro ferro. Aposto que aí na sua casa, gente, tem ferro em tudo. Para construir a casa da gente tem ferro, né? As vigas são de ferro. O carvão mineral, gente, foi utilizado como combustível para as máquinas que estavam sendo criadas. E aí, olha que louco, começamos com a caravela, né? Caravela, né? Energia eólica movida ao vento. E aí descobriram o carvão mineral, né? Cavando lá a terra, acharam o carvão mineral e acharam o ferro, minério de ferro, que é beneficiado dentro de um forno e se transforma, muda a sua estrutura, né, sua estrutura, e passa a ser uma coisa
um objeto... Ai, meu Deus, não tem nada de ferro aqui para mostrar para você. Vou pegar um berilo aqui. Né? Passa a ser um objeto. Então, isso aqui, vamos supor, você acha uma pedrinha lá, derrete ela, ela vai virar um negócio de ferro, né? A matéria-prima, que vai ser utilizada na produção de máquinas, na produção de, como eu disse, na construção, na produção de meios de transporte. Então, o ferro, ele é um minério assim, precioso no sentido de que ele é utilizado quase para tudo, né? Então, a descoberta do ferro e a descoberta do carvão mineral possibilitaram uma transformação que vocês não têm noção do como era, né? O que trouxe isso pra gente, né? Lógico que o ferro é descoberto, né? Ah, você tá louca. Não tô louca. O ferro foi descoberto lá na idade, lá na pré-história. Mas o ferro começou a ser utilizado de uma outra maneira a partir desse momento que a gente está falando aqui, né? Ele vai ser um item essencial para a revolução industrial. Por quê? E para a globalização, porque a gente precisa do quê? Mercadoria, ok? Nós precisamos produzir essa mercadoria. Então, o ferro vai ser utilizado na confecção das máquinas e para transportar essas mercadorias, nós precisamos de meios de transporte. Então, o ferro vai ser utilizado na viabilização dos meios de transporte. E o carvão mineral, ele vai ser o combustível que vai fazer com que as máquinas funcionem. Ele vai ser a fonte energética das máquinas para que elas funcionem, ok? Aí nós temos, né, a primeira revolução industrial meio técnico, né? É o que eu estou falando agora para vocês. Através desse processo, né? Então, o ferro já é conhecido há muito tempo, lá na Idade do Ferro, lá na pré-história, né? Idade do Bronze, ferro, etc. Né? Foi descoberto, mas ele vai ser utilizado nesse período, né? Nessa primeira fase, tá? Na primeira fase da globalização. Ele vai ser utilizado com uma outra importância, né? Ele vai ter um outro significado, porque ele vai ser o viabilizador das construções, dos meios de transporte, das máquinas e etc. E o carvão vai substituir, porque essas máquinas que vão ser produzidas, elas são máquinas a vapor. Então, para elas funcionarem, para as engrenagens funcionarem, existia uma queima, a queima do carvão mineral dentro de um forno, e a partir daquele calor do vapor proveniente, né, da fumaça que o carvão mineral da queima do carvão mineral ia gerar, as máquinas se movimentavam, tá bom? Tudo bem, minha gente? E aí, olha que legal. Então, a gente vai ter aqui, né, a primeira revolução industrial meio técnico, então nós vamos criar novas tecnologias dentro da indústria, tá bom? Então, vai ter uma inovação tecnológica, certo? E essa indústria, gente, não vai produzir só tecido, não. Ela vai produzir meios de transporte. Vamos começar a ter uma inovação nos meios de transporte também. Olha que legal. Os barcos não eram vela? Então, cara, olha que louco. A distância entre o Brasil e Portugal é X. Só que com barco a vapor, com barco a vela, vamos supor que a gente leve um mês para fazer essa viagem, um mês ou dois. Por quê? Porque eu dependo das correntes marítimas e eu dependo do vento. Mas, e se eu criar um motor a vapor? Eu vou precisar depender do vento? Eu vou precisar depender da vontade dos deuses do Olimpo que vão soprar as caravelas portuguesas? Vou precisar disso, minha gente? Não. Eu vou controlar. Então, uma viagem que duraria meses, né, vai durar um tempo menor. Então, a inovação dos meios de transporte, ela vai propiciar o quê? Que essas distâncias sejam percorridas num tempo menor. Olha que da hora, né? Agora os deuses do Olimpo vão ficar lá no Olimpo soprando. Não vou soprar mais, né? Então, a inovação nos meios de transporte possibilitou que distâncias, né, fossem percorridas num tempo menor, certo? Então, o que eles inventaram aí, ó? O barco a vapor, né? O trem a vapor, as locomotivas, as malha-fumaça e o carro a vapor. Olha que da hora esse carrinho aí. Vamos dar um rolê nesse carrinho aí. Que parece um tratorzinho, não parece um tratorzinho? Olha que da hora.
Quem quer dar uma volta nesse carrinho? Eu! Quem já andou naquele pôneizinho? Aquele pôneizinho que tem no shopping, que as crianças dão um rolezinho. Alguém já deu um rolezinho lá? Alguém aqui já deu um rolezinho naqueles carrinhos lá, que parecem uns pocotó? Mas tem vontade. Ah, da hora, não é? Eu queria andar naquele pocotó. Mas vai que alguém me vê, né? E aí os paparazzi... Ah, a galerinha já deu um rolezinho no pocotó. Eu tô querendo dar um rolezinho nesse pocotó aí do tiozinho. Tá? Então, olha que legal. Essas máquinas são construídas com o quê? Qual que é o material? Ó, a locomotiva. Olha, ando no Pikachu. Eu não andei. Na minha época, eu só tinha o carrinho de bate-bate. O barco a vapor, o trem e o carrinho a vapor, eles são produzidos com que matéria? Qual que é o elemento que construiu esses barquinhos aí? O ferro, olha só que legal. E eles são alimentados por a energia, o carvão mineral. Pessoal, tem dois tipos de carvão, o carvão mineral e o carvão vegetal. O carvão mineral, ele é proveniente das minas de carvão, né? É um minério que está dentro da terra, tá bom? Vem da terra. O carvão vegetal, ele é proveniente da queima das árvores, da lenha, né? E aí ele vira carvão, tá? Então é diferente. O carvão mineral, ele é um combustível fóssil, olha que chique. Ele é finito, tá? Ele acaba. É um recurso natural limitado. Ele vai acabar. Acabou, acabou. E foi o que aconteceu na Europa. Olha o spoiler. Tá bom? E aí, né? Nós vamos parar. Tem esse videozinho aí do YouTube, depois a gente vai assistir junto. Olha que lindo. Ah, acabou. Né? A gente para hoje na primeira revolução industrial. Tem esse vídeo aqui as consequências da revolução industrial, o mundo material. Deve ser muito interessante. Olha, spoiler. Vale a pena a gente assistir, né? E tal. Certo? Então, nós falamos da globalização hoje, né? Então, a primeira fase da globalização, ela foi totalmente mediada pelo processo, né, das inovações tecnológicas, tá? Eu saí, gente, meu Deus, eu mesmo saí. Dessas inovações tecnológicas. Antes desse período das grandes navegações, já existia globalização, professora? Sim, já existia, mas não recebia esse nome. A geografia, a história, as ciências humanas, a economia, vão começar a estudar esse fenômeno, que não tinha esse nome, a partir desse período século XV, né, desse movimento das grandes navegações. Por quê? Porque foi ali que houve esse boom. Essas distâncias que nós estamos falando, né, elas vão começar a ser percorridas num prazo menor. Os povos vão ter contato com povos diferentes, né? As culturas vão ter um choque, né? Porque pessoas que vivem em várias partes do globo vão começar a ter contato umas com as outras, né? Marco Polo, gente, Marco Polo foi para a China, trouxe macarrão para a Itália, que graças aos italianos chegaram no Brasil, né? O sorvetinho, que a gente ama tomar um sorvetinho no verão, graças ao Marco Polo, que foi lá para a China e conheceu, viveu um tempo lá na China, fez todo um processo globalizado lá com os chineses, uma troca, trouxe todo esse conhecimento para a Itália, isso no século XIV, hein? Não estou falando nem do século XV, estou falando do século XIV. Então, olha que louco, ninguém fala. Mas aí, lembra quando a gente estudou as heranças culturais chinesas? O que a gente tem de um legado que os chineses deixaram para a gente? A gente só conhece essas coisas, nós dos Ocidentes já tivemos contato com tudo isso dos chineses, são os chineses fazendo as coisas deles lá do século XIV, desde a antiguidade. Por quê? Porque Marco Polo, o navegador, o explorador italiano, foi dar um rolê, chegou lá na China e gostou, começou a trocar uma ideia em chinês, papai, vai lá, vai, conheceu várias coisas e trouxe muitas coisas para o Ocidente. Olha que coisa bem técnica, né? A professora bem chique falando né? Enfim, é isso aí, né? Então, Marco Polo, olha que legal, o Marco Polo foi para lá, teve uma imersão cultural chinesa, né? E trouxe elementos da cultura chinesa para a Itália. E da Itália se espalhou
para o mundo todo. Isso é globalização. E aí, nas grandes navegações que nós estamos falando a partir do século XIV, do século XV, né? É quando o Vasco da Gama sai, tipo, vai procurar uma nova rota comercial para as Índias e tal, ele também vai fazer essas trocas. Mas eles vão usar o quê? Vão usar uma tecnologia que eles tinham de meios de transporte, que eram as caravelas, tá? Que eram movidas pelo vento e que dependiam, né, das correntes atmosféricas e dependiam das correntes marítimas. Então, as viagens se tornavam muito mais demoradas por conta disso, né? E a partir dali, mas mesmo assim, elas sendo viagens demoradas, elas vão ser muito efetivas, vão ser muito pertinentes, porque elas vão viabilizar essa troca, né? Cultural, troca de mercadorias, né? E as negociações comerciais vão acontecer, tá? Através dessa inovação tecnológica nos meios de transporte, que para a gente parece que uma coisa, nossa, uma caravela. Tudo bem, é uma caravela, ela é lenta, mas é o que eles tinham naquele momento. As inovações tecnológicas nos meios, né, nas cartas náuticas, a utilização de bússola, todos esses equipamentos que eram utilizados ali para auxiliar no processo das navegações também são considerados, né, uma tecnologia. Hoje a gente tem o GPS, naquela época o camarada usava o astrolábio, né? Então, olha que bacana. Também houve um processo de inovação nesse sentido. E a partir daí, nós vamos ter essas trocas comerciais, nós vamos ter as trocas, nós vamos ter o acúmulo de metais, nós vamos ter o protecionismo. Então, vai começar a ter uma movimentação mais intensa. E a partir das riquezas que são produzidas, mais inovações tecnológicas vão surgindo, e aí nós vamos ter, né, o grande salto, que é a Revolução Industrial, e a partir daí, né, o pessoal lá, os cientistas, a galera vai começar a pensar, sempre falando da ciência, né, eles vão começar a pensar, vão começar a analisar a estrutura do ferro, vão começar a produzir máquinas, né, e meios de transporte a partir do ferro, que tem uma dureza, tem uma resistência maior, e vão começar a pensar em como vão alimentar essas máquinas. E a partir daí, vão começar a utilizar uma nova tecnologia, um novo combustível, né, uma nova fonte energética para fazer com que as máquinas funcionassem. Porque antes, ou era utilizado pela tração animal, né, de repente, nós estamos falando dos meios de transportes terrestres, que eram ou por tração animal, as carroças, enfim, que levavam muito tempo também para fazer percorrer, a tração humana nas fábricas, né? O pessoal usava a mão para fazer as coisas, e no caso das grandes embarcações era utilizado a força e a energia eólica. Então, tudo isso vai ter um processo, né? Vai ter uma transformação que vai fazer com que as distâncias sejam percorridas num tempo menor. As mesmas distâncias vão ser percorridas no menor espaço de tempo, e a comunicação, a interligação entre as pessoas nas diversas partes do globo terrestre vai ser viabilizada, né? Ela vai acontecer de uma forma mais rápida. Tudo bem? Então, essa é a primeira fase da Revolução Industrial, né? Essa é a primeira fase da globalização, e nós vamos ver outras na sequência aí das nossas aulas, beleza? Pessoal, tem alguma dúvida? Eu fui clara? Ficou da hora a aula? Deu para entender? Dá o feedback lá depois. Deu para destrinchar? Falei rápido pra caramba. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Deu para entender? Então, tá bom. Vou encerrar a gravação agora, tá? Muito obrigada a todos. Espero que fique claro que seja um vídeo proveitoso para todo mundo, né? Vamos lá encerrar. Obrigada. Muito obrigada pela participação. E não esqueça de dar um comentáriozinho se ficou alguma coisa que não ficou. Dá um joinha, né? Dá o like. Se ficou alguma dúvida, né? Coloca nos comentários. Qualquer comentário é sempre positivo. E sempre se inscrevam, né? Porque assim vocês ficam sabendo quando eu coloco o vídeo novo lá. Muito obrigada, muito obrigada.